Durante, pessoal, 10 dias, em comemoração aos 7 anos, comigo à frente do Balão Geral, eu decidi abrir uma linha do tempo, voltar ao passado e contar boas histórias. Para a gente chegar até aqui, nesse programa, que é o maior da TV Sul Mato Grossense, exibido aqui pela TV MS Record há quase 20 anos, muitos jornalistas, colegas de trabalho passaram por aqui. E se hoje o Balão Geral tem essa mistura, de música, informação, entretenimento, alguém tem que ter dado o pontapé inicial. E hoje, o meu bate-papo, à distância, vocês vão relembrar a passagem de Rodrigo Motterani, jornalista, apresentador do Balanço Geral de Bauru, interior de São Paulo, que ficou aqui, na nossa emissora por quase 2 anos. Numa retomada e numa investida espetacular, na época, a caminho da liderança. Rodrigo Motterani foi responsável por grandes coberturas jornalísticas junto com o Balão Geral na época, com a equipe na época. E para você ver esse bate-papo exclusivo, quer ver só? Põe na quadrada. E na linha do tempo do Balão Geral de hoje, a gente está conversando com ele, um dos primeiros apresentadores desse formato, que é um verdadeiro sucesso nos 4 cantos do país. Rodrigo Motterani, põe na quadrada. Tudo bem, Motterani? E aí, Rodrigão, galera da TV MS, minha casa, a primeira na Record. Agora estou aqui em Bauru, graças a essa super empresa, aqui desde 2010. Fui para a TV MS em 2009, naquela agressiva ação da TV MS, para fazer esse jornalismo que a gente tem acompanhado tanto aí no Mato Grosso do Sul. Que prazer estar contigo, querido. Você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho, e não é jogar confete. Eu te encontrei acho que 2 vezes, em 2 oportunidades. E você sabe que eu sempre quis vir para a Record para trabalhar com você naquele formato de Balão Geral. É mesmo? Não tivemos oportunidade, mas agora, Dividimos balanços gerais, né? Ô Motterani, e como foi apresentar Balanço Geral naquela época, 2009, 2010, naquele formato de jornalismo comunitário e popular, que até então a gente não tinha rede social, em alta? Poxa, bicho, são muitos os acontecimentos. Para mim foi uma mudança completa de apresentação, um pouco mais, limite, e podendo ser eu. A TV deu uma total liberdade editorial para a gente à época, confiou não só no meu trabalho, mas na equipe que foi formada, um timaço, grandes profissionais, um investimento não só em termos de valor, mas principalmente, eu lembro do Noninho falar, estou gastando um monte com equipamento, mas precisava também do ser humano ali para fazer sentido a essa aparelhagem toda. E nós conseguimos, mais do que expectativa de audiência, de pertencimento à população campograndense, o alcance para Dourados. Eu lembro de coberturas em Dourados de escândalos políticos. A sessão que estava marcada para começar às 9 horas da manhã nem chegou a ser aberta e foi marcada por vaias e agressões. 3 vereadores chegaram a ocupar as cadeiras. Mas quando Aurélio Ponato, o segundo secretário, também acusado de corrupção, tentou abrir a sessão, acabou levando uma sapatada. A população nos abordava na rua, poxa, só vocês estão dando tudo o que está acontecendo por aqui. Então, foi dessa responsabilidade, mas com esse perfil
né, do povo, falar um jornalismo que é de interesse do povo, mostrar os acontecimentos que o povo precisava realmente ter noção, ciência. E o impacto ele não parou, tanto que reverbera. Agora 2016, ó, já estou há quase 16 anos, depois que esse projeto foi iniciado ali por volta de agosto de 2009, o Balanço Geral, ainda matutino, depois a gente migrou na grade para o horário que hoje é ocupado, acredito, pelo Cidade Alerta, me forjou como profissional e me permitiu que eu alcançasse, né, chamasse a atenção de profissionais da rede e viesse aqui integrar a Record Paulista em Bauru, que tem um alcance imenso também. Uma das coisas que marcam o nosso programa, o Balanço Geral, é a linguagem. É a linguagem popular, a linguagem para se aproximar do povo. E eu te assistia no almoço, Monterani, e você falava assim: ó, os noinha lá. E era isso, era aquilo. Põe na quadrada, eu pitcho. E aí eu vou entrar daqui a pouco no Põe na Quadrada. Mas essa linguagem popular te marca ainda como Balanço Geral? É o que eu faço, é o que me diferencia. Os concorrentes têm o mesmo conteúdo, a não ser trabalhos investigativos, exclusivos da emissora. Mas o mesmo conteúdo factual está lá no A, no B, no C, no D. O que diferencia é a nossa aproximação coloquial. Eu sempre digo, ninguém atende telefone. Ninguém é formal em tempo. Por que nós temos que eu vou ser formal justo na hora do trabalho? Vamos conversar. O rádio, por exemplo, nos ensina isso. Caçula, tantos aí da FM Cidade. Um forte abraço a todos. E de tanto ouvi-los, esses caras se comunicam bem e eu me sinto familiarizados a eles. E é a informalidade, o coloquial, os termos, é claro, do regionalismo, mas que são entendidos pelo povo do MS como o povo aqui do estado de São Paulo, em qualquer lugar. A nossa língua portuguesa tem os seus regionalismos, mas, graças ao bom Deus, a gente se entende. E é o que me faz diferente. O jornalismo da Record Paulista com o Rodrigo Monterani na apresentação do Balanço Geral, falando. E Sorocaba é uma cidade. O caipira é daqui de Botucatu, é daqui de São Manuel, Tunique e Tinoco são daqui de Pratânia, que são cidades muito próximas a Bauru, e expoentes do rádio, Osmar Santos, ali de Oswaldo Cruz, Marília, que é uma importantíssima cidade da nossa área de cobertura. E estamos perto do Paraná, que tem todo aquele sotaque, os pés vermelhos, carcanha rachado. Então aqui. Ô Rodrigo, como é que você sabe? Você fala tanta coisa? Porque eu me presto mais a ouvir. Agora não, agora eu estou falando mais que vendedor de rede. Mas eu me presto quando eu estou perto de pessoas que têm um conteúdo interessante, eu fico ali, ó, de butuca, né? Você sabe que uma vez eu encontrei o Geraldo Luiz, na época que ele apresentava o Balanço Geral em São Paulo, eu encontrei na rede, e ele falou assim para mim, numa gravação que tinha com o programa do saudoso Gugu, ele falou assim: você tem que ser o contador de histórias, apresentador do Balanço Geral tem que contar história. E é isso, né? Ninguém melhor que o Geraldo para fazer isso, sem dúvida alguma. E entender dos assuntos que vão ser apresentados, estar por dentro de toda a pauta. Eu não me dou com teleprompter mais. Até uma vez me perguntaram: Rodrigo, se tivesse que voltar a fazer um jornal de bancada, eu falei: eu desaprendi. Porque não estou aqui. Não, eu desaprendi. Eu tenho teleprompter como uma orientação dos assuntos que estão na nossa sequência, programados. Porque como é um jornal comprido, pode mudar, entra fato e aquela coisa toda, né? Entrou o link de fulano de tal, então vamos ter que trocar. Mas eu sei o que é que vai ser por aquele repórter transmitido, então com propriedade do assunto a gente vai fazendo esse entrelaço de uma história com a outra.
E vamos contando as histórias, e vamos contando as histórias. E é tão melhor assim, né, Rodrigão? Você sabe que é tão melhor que o Balanço Geral, na tua época, ele pautava a concorrência. Ele pautava diante dos problemas, principalmente de bairros, né, Isso distantes, que você mais na falou dos periferia. joinhas, O Balanço Geral, ele pauta ainda também a concorrência, porque a gente chega aonde muitas vezes o tradicional, o jornal tradicional não chega. aham, a cobertura dessa situação da drogadição. Imagens de jovens usando drogas e fazendo sexo em uma área pública ao lado do maior shopping de Campo Grande chocaram as autoridades da capital. Os flagrantes feitos com exclusividade pelo programa Balanço Geral da TVMS Record provocaram reação da Promotoria da Infância e Juventude, que reuniu uma força-tarefa para buscar uma solução ao problema. Mais um jovem se aproxima e retira a carteira do bolso. Repare na imagem, o rapaz sem camiseta recebe alguma coisa, provavelmente o pagamento pela droga. Na mesma praça, 3 adolescentes se reúnem para cheirar cocaína. Nossa equipe registrou ainda menores de idade consumindo bebida alcoólica no estacionamento do shopping. Por volta das 10 da noite, esse casal faz sexo ao lado da praça. A reunião fechada para a imprensa foi hoje no prédio do Ministério Público Estadual. Depois de assistirem à reportagem exibida pelo programa da TVMS Record, o Balanço Geral, discutiram uma ação conjunta com o Conselho Tutelar e Polícia para coibir o uso de drogas e bebidas entre menores na região do shopping. Aconteceu uma briga de gangues e um menino foi morto por aquelas bandas. E nós cobrimos o protesto da família, de amigos, e havia faixas com inscrições, com siglas. Ó, aquela inscrição é de tal gangue, de tal gangue. Ó, esse menino era de gangue. Como assim? E eles se exibiam no Facebook, quando do começo do Facebook. A rede social para essa turma era para marcar briga, e gravavam, publicavam no Facebook. Esse conteúdo todo nós ficamos atentos e fomos prestando atenção, e aí havia intersecções daquilo que era publicado com ocorrências que a polícia atendia. E pá, fomos nós em busca mais e mais e mais. Nós ficamos, eu acredito, uns 4 meses, que nem você disse aí, pautando a concorrência. E era todo dia uma reportagem. E, de repente, recapitulávamos o que já tinha sido mostrado. Esse conteúdo, nós ficamos com ele no ar, que nem eu estou te dizendo, por pelo menos uns 4 meses. Sabe por que O que eu Nélio... digo que é a pauta da concorrência? Porque depois que houve a morte, eu lembro até muito bem, a morte do Chola, na região do Lajado. Chola, É, lá e dos aí, lados do Markov, do Candangu. exatamente, que aí soltaram fogos, né, a partir da morte dele, e a gente se pautava pelo Balanço Geral. Eu, por exemplo, que eu tinha acabado de formar na faculdade, eu falava assim, cara, o repórter tá andando, ele faz uma matéria em plano de sequência, um falso vivo, não tem construção de off nem nada. O repórter sentia a matéria também. Verdade. Essa cobertura, eu me lembro que o Chola aparece já depois de muito tempo que nós estávamos fazendo coberturas. Houve um confronto numa feira livre, gangues rivais, e num tiroteio na feira, uma família estava lá e um homem foi baleado, acho que até morreu. E surgiu, é um menor perigoso, cheio de passagens, internações na UNEI, e vamos nós em busca da identidade do tal do Chola. E aí encontramos ele no Facebook, ameaças, e ele estava lá pagando uma de perigosão, e era de fato. E ele participou de um assalto lá na Gameleira. Ele era muito perigoso, novo, mas uma pessoa bastante perigosa. O jornalismo da Record, da TVMS, fez ele famoso. Não, nós mostramos o que estava acontecendo e dando nomes, né? Ninguém fica jogando confete, batendo palma para maluco. E
eu lembro que não sei se foi o Guga Monge ou o Tony, que estava no trampo à noite, e aí, ó, chegou a notícia que o Tchola morreu. Aí teve um confronto e ele entrou numas lá e morreu. E a gente ficou triste, cara. Nós ficamos, pô, Tchola, porque era para ser preso, né? Fim de tarde dessa segunda. A rivalidade entre gangues na capital resultou na morte de um integrante bastante conhecido da polícia. Pelo menos é o que a polícia acredita que tenha provocado a morte do Tchola. Tchola era conhecido nosso aqui também. Falei um monte dele aqui. Fiquei até meio com remorso ontem à noite ao saber que ele tinha morrido. Mas era o caminho que ele tinha escolhido, né? Figura presente em várias reportagens sobre violência entre crianças, adolescentes e jovens gangueiros, era o Tchola. E o Gustavo Monge e o André Mola vão contar pra gente como foi o fim de Tchola do Mal. Põe na quadrada, Pídio. Segunda-feira, 12 de julho. Após mais de 40 dias de estiagem, volta a chover em Campo Grande. 12 de julho que também fica marcado pela morte de mais um jovem, Luciano Ferreira de Jesus, 18 anos, conhecido como Tchola. 7 da noite, esquina das ruas Adelaide Maia Figueiredo com José Falsetti, Parque Lajeado, 3 tiros de calibre 22. E depois, a doutora Maria Cano, né? Que era, acho que a delegada. Maria de Lourdes, ficava isso. mais nesse... Maria de Lourdes. Ela era quem ficava mais a par de adolescentes infratores. E quantas vezes ela internou ele? Ia, voltava, ainda menor. Creio que quando ele morreu, pô, faz tempo, ele ainda era, ou era já de maior, não lembro. Mas, e foi isso. E a gente mostrando, ó, e aconteceu do Tchola morrer. Pô, tá vendo? É a verdade. Né? O jornalismo está mostrando que nas redes sociais o que eles estão apresentando é o que de fato está rolando no mundo real. E o Tchola era cabeça de uma gangue. E tinham outros, como esse primeiro menino que morreu no confronto lá para as bandas do Caiobá, e o David deu a letra, deu o gatilho e a gente startou. Tivemos casos como a turma que ficava ali na pracinha acima do Bauru Shopping. Esse foi também uma cobertura do lado da rodoviária, da antiga rodoviária lá no centro, um terreno, aquilo era a semelhança da Cracolândia de São Paulo. Até uma mãe que nos procurou, essa reportagem foi do Tony, ela viu a filha naquelas imagens e ela entrou em contato com a gente, uma menina linda, acabou entrando para esse mundo e se perdeu. Eu lembro desse impacto em Campo Grande, não só midiático, mas em toda a sociedade. Houve movimentação do Ministério Público, porque estava todo mundo vendo, né? Então o Ministério Público entrou na cena, e o nosso conteúdo sendo utilizado em inquéritos policiais. Quantos delegados passaram a entrar em contato com o nosso jornalismo? Precisamos daquela matéria, porque aparece uma pessoa lá, né? Isso tudo aconteceu em pouco tempo, hein, cara? Em pouco tempo. Boterani, eu acho que para encerrar, tem tanta coisa que a gente resgata na história. Eu só quero te agradecer, porque quando eu assumi o Balão Geral e o Cidade Alerta também, eu te mandei uma mensagem lá no Facebook, no Messenger ainda, eu não tinha seu WhatsApp. E eu falei o seguinte: essa história, ela mexe muito comigo, porque todo mundo me pergunta, o Põe na Quadrada é seu? Todo mundo me pergunta. E eu tenho muito orgulho de falar o seguinte: não é meu. Eu era teu fã, sou teu fã, eu era piá. Nem meu, nem teu. Eu acho que eu te contei de quem que ele é. Aí você vai contar pra gente aqui. E aí eu falei o seguinte: lá na Bandeirantes, na TV Guanandi, molecão, tinha 17 anos, estava na faculdade. E eu profetizava, eu falava assim, cara, o dia que eu tiver algum programa e eu apresentar em pé, eu vou fazer igual com esse cara. Eu vou falar assim, ó os noinha, põe na quadrada, Eupídio. Depois de 5 anos, eu trabalho na Record, tenho um programa que apresenta em pé, conheci o Eupídio,
e eu falo põe na quadrada. Obrigado, viu, Jefferson Boterani? Cortes de Oliveira. Ele foi cinegrafista da TV Fronteira, em Presidente Prudente, e ele falou para mim, ele falou, cara, eu vou te dar uma aqui, que ele estava uma vez andando com um primo pelo Capão Redondo, e o primo perguntou por uma pessoa, você viu fulano? E aí a resposta foi a seguinte, acho que está lá embaixo, curtindo uma quadrada. Aí o Jefão falou, mas quadrada, curtindo uma quadrada? O que o cara tá fazendo? Perguntou pro primo dele, né? Não, o cara tá assistindo uma televisão. Aí o Jefão falou, meu, cria esse bordão, põe na quadrada, põe na quadrada. Quem é o diretor de TV que vai cortar? Aí eu falei, o Eupídio. Então você fala, Eupídio, põe na quadrada. E o Jefão foi quem criou o põe na quadrada. Nem meu, nem teu, é nosso. É nosso. A partir do Jefão. Ô, Jefão, abraço. E é ele o autor. Quando então alguém lhe pediu crédito do Põe na Quadrada, ele tem primos aí, Paulinho Drogovic, aí em Campo Grande. O Paulinho, esses dias, ele encontrou contigo, a Sofia, a Kerla e o Paulinho. Vocês se encontraram, acho, no shopping. O Paulinho até me mandou um vídeo. Põe na quadrada e tal. Paulinho é primo do Jefão, mora aí em Campo Grande. Boterani, obrigado. Cara, aula de jornalismo pra gente dessa geração. E é o seguinte... Tem que se prender. Não, e o balanço continua. A gente com o DNA aqui do Mato Grosso do Sul, você em Bauru. Vida longa pra gente aqui, vida longa pra você. Forte abraço. Para todos da TV MS, um abraço, obrigado por isso, pelo reconhecimento, e que Deus ilumine mais e mais toda a empresa, todo mundo que faz parte dela, para continuar isso, tendo essa proeminência no Mato Grosso do Sul, sendo importante na vida das pessoas. A tua alegria, Rodrigão, que bom que a TV MS permite, né, que você seja você, e é isso, autenticidade, é o que o público quer, e mais, né, certamente nós iremos conquistar plataformas que têm vindo para somar, como agora, né? Fora de hora, acredito até para você, fora de hora a gente podendo bater esse papo pelos meios internéticos. Valeu, Max, valeu, Rodrigão, Deus ilumine. Senhoras e senhores, Rodrigo Boterani, na linha do tempo Balanço Geral, põe na quadrada.